DanteCast. Este é o DanteCast, o podcast oficial do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Eu sou o Bruno Baccaro, comigo hoje aqui eu tenho o Dr. Vinícius Bicalho, com a importante missão de entrevistar nosso ilustríssimo convidado. Sabe quem é nosso convidado? Eu conheço. Conhece? Nosso convidado é médico pela Universidade de Santo Amaro, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-graduado na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, presidente da Coreme, aqui do Instituto Dante Pazanese, nossa comissão de residência, diretor das divisões de ensino e pesquisa também aqui do Instituto Dante Pazanese. Dr. Carlos Gum, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra para nós. Eu que agradeço, realmente, para mim é um prazer estar aqui, sempre com gente jovem, a gente sempre aprende. Eu acho que você pôs muito título aí, acho que eu sou amigo do pessoal, eu sou uma pessoa simples, quanto mais título a pessoa fica meio inibida, assim, eu não sou nada, eu sou amigo de vocês e vamos aprender junto aqui. O engraçado é que eu resumi muito. Nossa, eu ainda falei para ele, você acha que eu escolhi? Porque tem muita coisa que eu queria colocar É aqui. tudo em verdade aí, viu? Eu não sou nada, eu sou um aprendiz eterno aqui, viu? Fiquem tranquilos, mas é muito legal participar desse projeto e vamos em frente. Vamos tirar algumas dúvidas aí. Você é um cara muito jovial, né? Sempre muito espontâneo. A gente tenta. A gente te chamou porque a gente é fã de você mesmo, né? A gente valoriza muito isso. Legal. Primeira vez que eu te vi na vida foi no leilão do SUS. Nossa, Não sei se sempre você ia, mas no meu ano você foi. Já tem um tempinho aí. Legal. E eu lembro que você tinha que passar uma notícia muito ruim, que é que a gente ia começar já trabalhando no carnaval. Você sabe que esse leilão do SUS é gozado. Eu vou nesse leilão há mais de... Nem vou falar quanto tempo, vocês não tinham nem nascido ainda, viu? Há mais de 20 anos. E tinha uma mulher lá, uma coordenadora, doutora Irene, uma pessoa muito, muito legal, mas ela tinha uma metodologia, tanto é quando vocês foram, chamava um por um e checava a documentação. E o pessoal, quando entrava no Dante, entrei no Dante lá, eu ficava observando essa carinha aqui, esse veio dali. E você pega gente do mundo, do Brasil inteiro vindo para cá. Né? Mas que legal que você lembra, então já faz muito tempo, hein? Não, e você tinha que dar essa notícia que vocês iam conversar no carnaval. Sim. Mas você falou de um jeito tão espontâneo, falou, e aí faz parte do jogo, não sei o quê, já lançou um monte de bordão. Feliz, né? Que já sai feliz, né? Carnaval. Tá bom. Foi bem interessante. Você tem que lidar com muito jovem, né? Tem. No seu cargo na Coreme, né? Sim, aqui na Coreme do Dante, quer dizer, eu acho que eu entrei aqui faz muito tempo, mas o número de residentes vem aumentando. E é gostoso, porque você pega gente de todos os lugares do Brasil e aí você conversa com regionalidade de um, do outro. É super legal. E a gente só aprende, né? Quando tem gente jovem aí, que nem vocês aí. Vocês vão me ensinar hoje muita coisa no DanteCast. Isso é bom. E você sabia que o Gum, pelo menos antigamente, não sei se ainda mantém isso, ele fazia um café com todos os grupos de residentes, porque ele fazia questão de conhecer um por um. Isso é legal. Esse ano nós fizemos também. Esse ano eu recuperei isso aí, que eu tinha parado esse café a gente chamava café com o responsável da Coreme e tal, mas é super legal, que são turminhas pequenininhas, que aí você conhece um por um, você pergunta se o cara tem cunho de científico ou cunho assistencial, se vai fazer mestrado, doutorado, e a gente identifica nos carinhas que entram aqui quem tem o cunho já para segurar o cara, para deixar ele aqui no instituto e contar. Faz parte. Ô Gum, eu vendo o seu currículo, então, além do que eu acabei de citar aqui, você também é professor de cardiologia pela Universidade de Santo Amaro. E a gente tem fofoca, né? Eu escutei uma fofoca lá no pronto-socorro. Lá a gente recebe os internos da Unisa, né? Sim. Aí teve um dia que eles faltaram lá, porque iam fazer uma homenagem pro Gum. Como é que foi essa homenagem aí? Não, os meninos lá na Unisa, quer dizer, eu tô lá desde faz um tempinho já. Eu me formei lá há muito tempo atrás, em 1980 eu me formei. Mas voltei a dar aula na Unisa desde 96 até agora, já são quantos? Uns 25 anos por aí. E os meninos às vezes acham que é preciso ser homenageado, essas besteiras aí, eles acham, não mereço isso aí, mas vamos homenagear. E foi gozado que semana passada nós tivemos que ir lá na faculdade para tirar aquelas fotos que o pessoal faz no campus, na grama, tira todo mundo junto e tal. E aí é uma bagunça total, mas é gostoso. Isso aconteceu de uma maneira... você colocou isso como um projeto de carreira na sua vida? Essa questão do academicismo e do ensino? Ou foi algo que veio natural? Como que chegou
tudo isso que você tem hoje do ponto de vista de currículo, da parte acadêmica, como que aconteceu? Foi um projeto, você falou assim, não, eu gosto disso, vou trilhar nessa linha, ou as coisas foram acontecendo? Acho que real life, viu? Zeca Pagodinho, a vida me levou, sinceramente, porque eu sempre gostei de ensinar e fui aprendendo. Eu tinha um mentor lá na faculdade, que é o professor que me fez escolher cardiologia. Inclusive, ele foi da minha banca de tese de doutorado, tal, o professor Emílio. E ele era um cara muito legal, aberto e tal. Então, desde que eu era praticamente, não tinha me formado ainda, ele me levava nas UTIs em Santo Amaro. Ele morava em Santo Amaro e eu já acompanhava no 4º ano, 4º por 5º ano, ia na UTI. Isso é um negócio interessante, porque quando eu entrei aqui no Dante, em R1, quando eu fiz R1 aqui, em 1982... eu já tinha passado muitos intracates, porque com o 6º ano, 5º ano, esse professor me levava nas UTIs. E eu ficava treinando passar intracate. E quando entrei aqui no R1, eu fiz uma festa no meio do R1, quando eu passei 500 intracates. Nossa. Eu já tinha passado, levei o pessoal numa, não sei se vocês já viram falar, uma pizzaria aqui em São Paulo, que chamava Marguerita, ali nos Jardins. E eu levei o pessoal, mas Gum, que loucura é essa? Já 500 intracates. Tanto é que aqui no Dante eu falei, não, podem passar intracate, eu não quero passar mais, porque eu já passei. Então tem cada história pitoresca assim, mas eu sempre gostei de ensino. E aí foi indo cada vez mais, e a gente vai aprendendo, sempre aprendendo. Você considera que é possível hoje um médico ele ter excelência na assistência médica, ser um excelente professor e ser um grande pesquisador? É possível juntar isso ou é um pouco utópico? Traz um pouquinho o que você considera o ideal para os cardiologistas mais jovens aí terem como espelho. Isso é bonito na teoria. In real life, eu sempre falo, não dá. Porque para você ser um bom pesquisador, por exemplo, você tem que se dedicar praticamente integralmente para a parte de pesquisa, se aprimorar, aprender dentro da pesquisa. Agora, conciliar pesquisa, ensino e assistência, as 3 coisas juntas, você não vai fazer nenhuma delas de uma forma adequada. Eu acho que você tem que tentar priorizar uma das áreas que é para você se dedicar e ser... Eu sempre falo para os meninos lá, nunca, depois que você se forme, não sejam mais um. Você tem que ser o número 1 naquilo que você faz. Quer dizer, batalhe, faça para lembrarem de você. Eu sou o melhor naquilo lá. E essa meta vocês têm que seguir. Eu acho que isso é fundamental. E não fazer de tudo a mesma coisa, não vai fazer nada direito. Se você acaba fazendo um pouquinho de tudo, você às vezes acaba não sendo diferenciadíssimo, isso, né? Usando os bordões do Gum, né? Mas você sabe que é aquela velha história. Às vezes eu me formei, eu trabalhava muito, eu gostava de trabalhar muito. Eu dava 3, 4 plantões por semana. Então, um dia dormia em casa, um dia não dormia, um dia dormia, um dia não dormia. Plantões eram os mais locais, como eu diria, capciosos de São Paulo. Sim. Desde Tatuapé, trabalhei muito na UTI do Tatuapé, depois trabalhei na UTI do Heliópolis, trabalhei na UTI do Einstein, isso quando eu era R2, R1, R2. Então, eu dormia um dia em casa, outro dia de plantão, um dia em casa, um dia de plantão, um dia de plantão no Dante. Mas foi bom, eu fiz isso durante 10 anos depois de formado. Então, 10 anos depois de formado, isso me ajudou também a fazer um pouquinho de caixa, que faz parte do jogo. Você precisa ganhar dinheiro. Porque a gasolina é cara, né, Gus? Com esse monte de carro que você tem. Não. É tudo de amigo meu. Os carros são de amigo meu, não são meus. São emprestados. Você sabe que cada vez que eu encontro um carro exótico no estacionamento aqui do hospital, eu falo assim, acho que o Gum trocou de carro. Não, pois é, cara. Umas marcas que eu nunca nem ouvi falar. Não, marca que a gente nem passa na frente da loja, né? É uma fraqueza minha, viu? Eu gosto muito disso e às vezes acaba perdendo muita coisa com carro, mas meu divertimento é esse, mas perco muito dinheiro. É um hobby. É um hobby desde que eu me conheço, eu gosto de carro, e só que infelizmente a gente perde dinheiro, porque você compra carro novo, depois você vai vender, e eu vendo eles às vezes muito novos, mas muito novos mesmo, e acaba perdendo, porque você tirou da agência, você perde em 30%, 40%. Sim. E aí, é uma piada que muitos médicos aqui do Dante, tem um especial que praticamente comprou todos os meus carros quando eu vendi. Comprou deve fazer um excelente negócio. Porque são carros novinhos, né? Sim. Mas eu gosto muito de carro e saio perdendo às vezes. Essa coisa de carro é só o carro ou tem alguma coisa de velocidade também? Algo mais assim pode, que você... Não pode. Não, sei lá... Mas tem um detalhe, viu, que eu posso falar para você.
Mas aqui no Dantecast parece que isso que passa, né? Vai passar para um povo aí. Mas eu já fui caçado por 2 anos por velocidade. Por velocidade. Corta. Tá brincando. Mas já venceu, já estou normal de novo. Voltou. Já voltei. Mas às vezes... Quando eu vejo os carros, eu falo assim, acho que deve gostar de acelerar um pouquinho. Eu acho que é difícil andar devagar nesses carros, né? Isso faz parte. Mas é bom. Ô, Gum, e quando a gente colocou os detetivões aí para investigar sua vida, eu me surpreendi muito de ver que você fez uma formação no exterior, né? Sim. Eu me identifiquei que eu também tive uma formação no exterior. Legal. E assim, eu passei alguns perrengues, né? No meu intercâmbio. Como é que foi o seu intercâmbio? Foi liso? Olha, você citou um negócio legal. Você sabe que eu fui quando eu era R3, eu terminei meu R3 aqui de emergência, aí fui para o exterior e fiquei no Alabama. E no Alabama eu fui com um colega daqui, que é o Dalmo. O Dalmo é um colega aqui da eletrologia, vocês conhecem. E nós ficamos lá 1 ano e meio, 2 anos. E eu também passei uns perrengues lá violentos. Primeiro que você vai para um país que você não conhece, fica diferente. E teve um detalhe, quando eu fui para lá, eu fui assaltado nos Estados Unidos. Assaltado nos Estados Unidos. Saiu do Brasil para Você vê? Você não sabe? Eu morava num local pertinho da universidade, mas é aquela coisa, você mora num quarto, cozinha, coisa pequena relativamente. E fui para a faculdade, para a universidade. Quando eu voltei, achei a porta de onde eu morava aberta, minha televisão sumiu, reviraram toda a casa, o apartamentinho onde eu morava. Fui roubado no próprio Alabama. Olha o desespero. Foi uma coisa inédita, mas aprendi muito, viu? Embora a cidade lá chamava Birmingham, é uma cidade que só tinha praticamente universidade e não tinha mais nada. Você tinha que ficar estudando. E foi muito legal, porque lá eu tive que... comprei um carrinho lá também. Mas olha aqui, eu lembro até hoje, o carrinho lá chamava Datsun, era uma piruinha, uma picape, que soltava tanto óleo, soltava tanta uma fumaceira atrás, mas foi muito interessante. Saía eu, dava um passear no fim de semana lá perto de Birmingham, mas tive que comprar um carrinho para mas fraquinho, lá era um carrinho bem econômico. Você era novo aí, né? Lá o pai que ajudava, eu não tinha condição. Diferente o contexto. É diferente. Essa experiência no exterior, o quanto você considera ela importante hoje? Eu falo por mim, é uma lacuna. Eu gostaria de ter tido uma experiência no exterior, talvez ainda vá atrás desse sonho. O quanto você coloca isso de importante no seu currículo? Eu acho ou na que sua vida? Vale a pena também como experiência de vida. Como experiência de vida, porque você está sozinho num país que você não conhece, não tem estrutura familiar por trás, e às vezes você tem esses perrengues que você falou. Não é fácil, você tem que aprender a se virar. Do ponto de vista médico também é importante, mas depois você vê que medicina, quer dizer, depende muito de você, de estudar, ver, se aprimorar, mas ver uma nova dimensão lá, a organização dos caras. Abrir a cabeça. Acho que o aspecto organizacional deles é super legal, o aspecto de estrutura é legal, mas eu diria que individualmente o médico brasileiro é até mais capaz que o médico americano. Por que eu falo isso? Porque... sei lá quando quebra um determinado aparelho, vem outro na hora, um respirador na hora, um balão que quebrou, Aqui nós damos jeito para tudo. Quebrou, você passa um esparadrapo, faz um novo circuito, se vira. Você é acostumado a tirar leite de pedra. E lá não. Mas então, eu acho que vale a pena como estrutura total, você aprende muita coisa lá. Acho que valeu a pena, sim. E você lá ficou muito na área de pesquisa, você participou de assistência, como é que foi essa oportunidade? Lá eu fiquei mais porque na época, quando acabou o Dante aqui, eu fiz R3 de emergência aqui no Dante, 2 anos de cardio, depois de emergência. Aí o diretor na época, que era o Dr. Eduardo aqui, ele queria me enviar para os Estados Unidos para montar o pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então lá eu fiquei praticamente esse 1 ano e meio dentro da UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, então eu acompanhava as visitas com o professor Kirkland lá. Então, a gente acompanhava o dia a dia visitas, tinha um gabinete que tentava fazer alguma coisa, uma pesquisa, mas era mais na assistencial. Eu peguei toda a rotina de quando se monta uma UTI e trouxe para cá. Quando eu voltei, nós montamos num prédio pequenininho aqui, uma UTI de 12 leitos. 12 leitos, onde é hoje em cima do pronto-socorro, que está desativado aquela área. Sim. A gente fez lá uma UTI em cima da caldeira aqui do Dante, foi muito legal. Gum, você tem especialidade em UTI, né? Sim. Você também fez emergência aqui no Dante. Fiz. Então, a sua formação assistencial é muito voltada para isso, né? A parte de emergência, UTI. Sim. E você trouxe muito disso para o Dante. Trouxe. Como que... quando começou a sua história, mais na parte pós essa formação aqui no Instituto, como que você
entrou no instituto, qual foi o seu primeiro vínculo aqui? Você falou que trouxe uma UTI e tudo, mas isso não começou do nada. Qual foi o seu primeiro cargo dentro do instituto depois da residência? Eu acho que quando eu voltei de lá, na verdade eu me formei aqui, fiz 2 anos de cardiologia, como todo mundo faz. Aí eu fiz 1 ano de R3 de emergência aqui, R3 de emergência. Já existia, né? Existia, mas formal, era como se fosse um curso de especialização, mas era emergência, você fazia 1 ano de emergência. Muitos dos nossos chefes fizeram essa especialidade de emergência aqui. Agora que está voltando. Sim. Na nova leva eu fui o segundo a fazer. Mas nós fizemos, naquela época, a gente fazia bastante isso. Por quê? Porque o chefe, na minha época, era o Dr. Eduardo, e na parte de emergência era o Leopoldo Piegas, que era o chefe da emergência aqui. E aí estimulava a gente a fazer emergência. Nós fomos para a emergência e fiz toda essa parte de emergência. E aí voltei já como responsável do pós-operatório. Um cara na emergência para cuidar da UTI. Porque antigamente a gente ia para a Beneficência Portuguesa, não tinha terapia intensiva aqui. Então os caras faziam cirurgia cardíaca lá na BP. Aqui no Dante não tinha cirurgia cardíaca. Então, quando eu voltei, estruturamos uma UTI e aí os pacientes operados começaram a ficar aqui no Dante, porque senão ele teria que dar plantão só fora na Beneficência Portuguesa. Então, começou meu vínculo na emergência. Eu fui contratado em 86 para 87 como médico do setor de emergência. E até hoje, se você pegar meu olerite do estado aqui, tá médico do setor de emergência. Porque eu fiquei 24 anos na UTI, junto com o Bianco. Vocês conhecem o Bianco? Que é um braço direito, esquerdo, foi meu braço direito, esquerdo, as 2 pernas, os 2 braços. E aí, depois que eu saí da UTI, o Bianco assumiu toda a UTI. Mas ele ficava comigo todos esses anos. O seu primeiro vínculo começou nessa questão? Na questão de emergência. Emergência e terapia intensiva sempre. Comecei lá no pós-operatório e foi crescendo. Fomos para outro prédio, que é o prédio hoje, chama Prédio Eduardo de Souza. Fomos para lá e criamos a UTI, onde hoje é o laboratório. A gente fez uma UTI lá de 21 leitos. 21 leitos, e aí foi crescendo, e hoje vocês sabem que é esses 50 leitos aí no outro prédio. Né? Mas foi interessante. Então, você participava muito de pós-operatório, mas já tinha essa bagagem de emergência, de infarto, porque hoje em dia você fala muito de infarto, né? Assim, o Gu é um grande conhecedor aí. Foi speaker de vários antiagregantes. Então, você recuperou isso mais velho depois para falar na parte do ensino também. Né? Você sabe que na parte inicial, depois que eu me formei aqui no Dante, fizemos a parte de UTI, emergência, eu gostava muito da parte de UTI e unidade coronária. Então, sempre fiquei junto com o Rui, que é um colega daqui. A gente realmente fazia junto, passava visita junto na unidade coronária e na terapia intensiva. Era uma coisa só que a gente passava, UCO e terapia intensiva. Uma coisa só. Então, sempre as aulas em congressos, tal, sempre foi de infarto, síndrome isquêmica aguda, então isso aí foi... Você gostava tanto disso que você resolveu virar um coronariopata. Você nem fale isso daí, mas hoje eu experimentei do próprio veneno, como vocês falam, né? E essa experiência também foi muito interessante, porque foi há 12 anos atrás, eu já era velhinho, né? Hoje eu sou mais velhinho ainda, mas há 12 anos atrás, eu sempre gostei de correr na esteira. Aí, durante a esteira, lá, eu senti um certo desconforto. Não era dor, aquelas coisas, sempre um desconfortozinho e tal. Voltei outro dia na esteira, de novo um desconforto. Diminuía a esteira, melhorava. Na minha cabeça, falei, meu Deus do céu, eu preciso procurar um cardiologista. Isso parece alguma coisa que eu conheço. Eu conheço, né? O pessoal, não, Gu, isso aí é piti, não esquenta não vai dar nada. Eu falei, não, acho que vai. Um dia eu falei para um colega meu aqui, que é o Rui, falei, Rui, vou fazer um CAT amanhã. Ele falou, você é louco? Você corre na esteira 8, 10 quilômetros por dia, vai fazer um CAT? Eu falei, vou. Aí lá fui eu fazer um CAT. No dia eu tinha alguns amigos meus do lado, fazendo cateterismo. O pessoal, vai ser piti. Quando eu olho assim no monitorzinho lá, era DA principal, e ganhei um stent. Mas estou só com um e a vida continua e graças a Deus está tudo certo. Né? Olha a pergunta capciosa. Capciosíssima. Capciosíssima. Se você vai perguntar, hein? Não. Na verdade, eu estou muito curioso pela resposta. Se você fosse para uma ilha isolada e você pudesse levar só um medicamento, qual você levaria? Com stent na DA, hein? Com stent na DA, hein? Um medicamento só? Mas só um. Só pode ir para a ilha com uma classe de medicamentos. Uma classe? Um medicamento. O medicamento agora ele me apertou, hein? Numa ilha sozinho, hein? Não tem cateterismo. É o que você vai ficar tomando ad eterno.
Eu pensaria me deixa falar 2, vai, um antiplaquetário eu levaria, e levaria talvez uma ampolinha de alguma coisa assim, um trombolítico auto-injetável, se eu infartar... Você tá pensando mais na catástrofe já, né? Que vai acontecer alguma coisa. Já tô pensando na catástrofe, com certeza. Faz parte da vida. Mas você levaria um antiagregante? Tinha que levar, né? Tinha que deixar levar, ali, né? Senão é coisa pepina, né? O que você levaria, Vinícius? Um dipirona, com certeza. Tem muito a você falar. Sozinho numa ilha não é fácil não, viu? Mas... Eu sou fã de uma estatina, acho que eu levaria uma estatina. Certo. Tentaria convencer algum a levar uma estatina. Não, pode até levar, mas quero ver no episódio agudo, hein? Aí só isso aqui é um negócio é interessante, Bruno, porque por causa, depois que eu gostava muito de fazer umas viagens meio malucas. Depois que eu botei um stent no peito, eu não consigo ir mais para alguns países onde eu gostava de ir, porque dá um certo receio. Você ter um problema de saúde, às vezes nessa área de coronária, num país totalmente maluco, diferente, sem muita estrutura, pô, não é tão fácil assim. Você está numa Mongólia, você está num Camboja, você está no... Você já viajou para muitos lugares, né? Eu gosto, mas eu gosto bastante, mas depois do stent eu fico Isso mudou um pouquinho. Você gosta de lugares exóticos. Só exóticos. Só exóticos, tá vendo? Elenca alguns aí que você já foi, só pra gente entender. Tipo Camboja, Vietnã, andar naqueles túneis em Ho Chi Minh, Everest, escalar o campo base do Everest. Você já foi? Já. Que legal. Já. É super legal, é muito legal. E eu gosto disso. Eu acho que eu tenho algumas que, talvez espiritualmente, em outra geração, eu gostava de Ásia, tal, porque você me fala, vamos para a Europa? Deus me livre. Ver museu, gosto, mas não era o espírito. Agora, me fala para ir numa praia maluca no Vietnã, Nepal. Poxa vida, tem coisas muito bonitas, muito legais, muito legais. Eu acho que eu gosto dessas coisas. Ver aqueles arrozais, China, coisas lindas, muito legal. Poxa, que legal. Foi na muralha já? Fui, na muralha da China, andei na muralha da China. Opa, se fui. A viagem que eu mais gostei foi uma que a gente fez num grupo, era Nepal, Tibete, China, era uma excursãozinha. Muito interessante. Então você achou outros doidos igual você, então. Você vai em grupo, né? É muito bom, era gostoso. Que legal. É legal ouvir, por quê? Por um lado, você tem uma carreira profissional super densa, né? Eu resumi muito o seu currículo para falar aqui. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ouvir que tem muita experiência pessoal, muita viagem. É possível, né? Tem que viver, né? Possível, tem que conciliar as coisas. Tem um termômetro. É difícil, às vezes, a gente acertar essa dose do quanto você vai acelerar de um... É muito workaholic, muitas vezes, né? Às vezes você sabe que, na minha família, eu não sou casado, e na minha família o pessoal fala que você se vive só para medicina, quer dizer, tudo bem, eu preciso talvez baixar um pouquinho a velocidade, porque às vezes eu começo a correr bastante, tipo, por exemplo, Dante Pazanese, faculdade, consultório, correria, programação de coisas, só que a idade vai chegando, né? Então mas eu não consigo parar. Se você falar para mim parar e ficar sentado em casa, eu não aguento, quer dizer, eu gosto de chegar cedo, pegar coisas e assim a gente cresce. A quantidade de atribuições que você assume, né? Às vezes, nós aqui mais novo, geralmente acaba no Dr. Carlos Gunn, né? A maioria dos temas que a gente vai atrás de alguma coisa, então, o fórum, Gunn, né? Pesquisa. Tá lá o Gunn no final. Ensino, tudo de ensino que a gente quer conversar, as faculdades que vêm para cá, tudo acaba. Então, a gente percebe que você trabalha muito pelo Instituto. A gente engana. E agora o Gunn tem uma participação ativa num processo de modernização que o Dante está fazendo, né? Eu falo porque eu vejo bem de perto, né? Eu tenho ajudado a desenvolver alguns documentos no MV, essa transição do MV, o Gunn participou, e muito de reorganizar o setor de pesquisa inteiro, né? Isso está sendo um desafio. Um desafio enorme. Você sabe que depois que o Fausto entrou na direção, quer dizer, eu no começo ficava só na área de ensino, e gostei muito da área de ensino. E eu fui franco uma vez para o Fausto falou, Gunn, você também vai ficar na pesquisa. Eu falei, olha, pesquisa tudo bem, mas não é minha área, não é um cerne para mim pesquisa, mas para ajudar, vamos lá. E várias coisas, que a pesquisa aqui era feita de uma forma muito boa também, excelente, mas de uma forma um pouco fechada. Agora a gente tentou democratizar a pesquisa para todo mundo e criar uma estrutura mais ágil.
A gente tem que aprender, e as coisas estão chegando. Essa estruturação agora de dados que vocês estão ajudando, que a gente se espelha muito em vocês, porque vocês são inspiração assim, para a gente, muito legal para a gente correr atrás disso. O Botelho realmente está trazendo coisas novas na área de inovação, de dados, quer dizer, coisas malucas aí que está chegando, metaverso, coisas de blockchain na nossa estrutura. Eu acho que é coisa fundamental. E para um hospital público que nem o nosso, entrar nessa dinâmica aí vai ser um salto brutal. Então, isso dá ânimo. É fácil? De forma nenhuma. E, pô, o Bicalho está vendo como é difícil, às vezes, prontuário eletrônico, todo mundo fazer, se engajar, fazer a coisa certa. Isso é formiguinha por formiguinha. Mas nós vamos chegar lá. O bebê está crescendo, já tem 2 anos, né? Praticamente 1 ano e meio. Já está começando a andar. Né? Mas é legal ver que o Dante tem essa preocupação com inovação, né? De não ficar parado. Isso no SUS é realidade. Talvez seja um caso único. Sim, até, sim. Não é fácil. E inovação em saúde é uma coisa avassaladora, né? Acontece a tendência, muito, muito rápido. E o Dante Pazanese, historicamente, é inovador. É pioneiro. É pioneiro, né? Em tudo. Então, eu acho que para a gente continuar com esse legado, você tem exercido uma função muito importante de trazer as tecnologias, implementar com todas as dificuldades que a gente vai ter, obviamente, mas isso vai ser a base para novos projetos que continuem sendo inovadores ainda hoje, né, Gum? Eu acho que o segredo é, sei lá, se pudesse falar alguma coisa aqui no Dante, é renovar com pessoas jovens como vocês. Quer dizer, se cada área aqui a gente conseguir colocar em cada desses praticamente 29 subsetores que tem aqui no Dante, colocar uma cabecinha jovem, com visão para frente, inovadora, a coisa cresce. Porque daqui a alguns anos, nós, nessa faixa etária, tchau, né? Acabou, pronto. Mas tem que deixar a gente jovem em cada setor para a coisa acontecer. Vocês vejam o que está acontecendo, vocês viram no pronto-socorro, na unidade de cardiologia geral, quer dizer, teve uma renovação total. Por quê? Porque pessoas jovens vêm com ideias novas, é só apoiar que a coisa cresce. Não pode ficar fechadinho ali que não leva a nada. Tem que abrir, né? E a cardiologia tem mudado muito, até na forma de relação com pacientes, né? Eu vejo isso, assim, comparando, às vezes, o pessoal da sua geração com a nossa nova geração. O Instagram tem uma parte principal. Como que você vê aí a carreira de cardiologia, a carreira médica em si? Tem algum desafio que a gente tem que estar esperando pela frente? Eu ainda tenho algumas incertezas, assim. Olha, você tocou num ponto bastante chave aí, crítico, porque talvez, eu acho que o futuro vai ser por aí. É mídias sociais, Instagram, telemedicina, ensino à distância, coisas novas. Mas nessa minha faixa etária, a gente fica um pouco receoso de perder a bendita relação médico-paciente, sabe? Porque você acaba fazendo consulta por telemedicina, por WhatsApp. Hoje, vocês viram, o Conselho Federal de Medicina aprovou realmente telemedicina oficial, a questão de pouco tempo atrás. O Ministério da Saúde aprovou. Isso me preocupa um pouco. Por um lado é ótimo, porque o acesso aí é brutal para todo mundo que nunca viu falar em médico vai ter acesso. Mas eu tenho um pouco de preocupação, porque eu vejo todo mundo, principalmente os alunos que a gente dá aula em faculdade, os alunos só ficam logados agora em Instagram, tal, Será que isso realmente, a informação é boa, mas a formação do cara, não sei, eu tenho minhas dúvidas um pouquinho, viu? Mas o futuro é esse, mas fica um pouco apreensivo, não é fácil não. Você trouxe para um lado interessante, né? Porque até para dar aula virou um desafio, né? Total. A gente ensinar os internos, você pegar a atenção deles, eu sei que isso sempre deve ter sido um desafio, né? Lidar com um jovem que é um pouco mais disperso às vezes. Mas hoje em dia, com o celular... Eles estão acostumados com aquela dinâmica de YouTube, né? De botar a velocidade 1,75, 2,2. Então, às vezes, uma aula nos moldes convencionais é um pouquinho difícil e desafiador mesmo. É um desafio lidar com o interno, dar aulas, né? Eu imagino. E você sabe que eu estava participando esses dias de um fórum que está tendo aí discutindo para onde vai o ensino médico e a formação do médico. Porque esse problema da telemedicina, hoje estão dando consulta em farmácias. Algumas drogarias aqui, com telemedicina, o colega fica à distância e dá consulta por farmácia, por mídia social. Já sair com a receitinha ali, isso né? Aí não é fácil, não. Tem que tomar cuidado. Eu nem sei. Se você me perguntar, futuro das escolas médicas vão mudar totalmente. Quer dizer, estão mudando totalmente. O número de alunos cada vez maiores, a formação... Deixa um pouco a preocupar, mas é o caminho, não tem volta mais isso. Nós temos que pegar e nos adaptar a isso aí. De que forma? Tem que esperar maturar um pouco mais e ver o que acontece. Mas me assusta um pouco, porque está
tudo caminhando para esse lado. Impressionante. E na residência você vê essa mudança também? Assim, você lida com residentes há muito tempo, né? Veja. Você acha que o perfil dos residentes tem mudado também? Tem, Bicalho, tem mudado. Eu sempre falo lá, a gente comenta na Coreme que eu não sei se é por um lado bom ou mal, mas faz parte dessa geração atual. Quer dizer, o cara não tem mais aquele engajamento total que tinha com a instituição. Isso eu posso ter certeza para dizer para você que o cara cumpre o horário dele, fechou o horário dele, ele sai, vai para um outro emprego, que ele precisa ter um outro emprego normalmente, e não tem mais aquilo. A gente ficou anos e anos trabalhando de graça, vindo, ficando. Hoje em dia, acabou o horário, tchau, tem outro serviço, tem outro local, trabalho fora, num lugar... Ok, acho que a evolução é assim. Então, a gente precisa se acostumar a isso. Mas não existe mais aquele engajamento, sabe? Que a gente chamava naquela época, vestia a camisa do Dante. Mas não só aqui, não. Não dá pra contar só com não. E é natural, porque o cara tem família, precisa ter. De vida é muito grande, Está cada vez claro, mais caro, né? Mas está mudando, sim, o perfil do residente. Não só aqui, em todo lugar é assim. Todo lugar é assim. A gente comenta com vários coordenadores de Coremes em todos os hospitais, em qualquer especialidade, está desse jeito. Não estou dizendo que o cara está virando, vou usar uma expressão forte aqui. Às vezes é até como se fosse um metalúrgico. Ele vem, cumpre o horário dele, 4 horas ele sai, vai trabalhar e acabou. Não quer saber não de ficar, porque o paciente está ruim, vou ficar aí acompanhando. Isso existia na minha época, não existia mais. Eu lembro aqui, quer ver, vocês vão dar risada. Há muito tempo atrás, tem outro diretor aqui, que era o doutor Eduardo, e eu não gostava muito de carnaval. E carnaval, muita gente aqui viajava. E aí ele chegava sempre para mim no carnaval, quer dizer, não, vinha um pessoal às vezes de fora, do Maranhão para cá também, porque ele era maranhense. E aí o pessoal vinha, trazia pacientes para operar. Não, pode ficar tranquilo que o Gum vai ficar aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, que eu era chefe da UTI. Fica tranquilo que ele fica aí, vai cuidar bem dos pacientes. Já contava com você. Eu e mais um grupo, mas a gente ficava, tá? Hoje imagina, você vai falar isso, você fala tchau. Não é meu horário. Não é meu horário. Então mudou, o perfil mudou, né? Sabe o que eu tenho observado? A gente hoje tem o acesso ao conteúdo de uma maneira meteórica, né? Sim. Acho que comparado com os tempos anteriores que você, às vezes, para conseguir um artigo científico, você tinha que ir a uma biblioteca, às vezes até presencialmente. Hoje você, com o celular, você acessa praticamente todas as informações. Claro. Por outro lado, o conteúdo está muito mastigado muitas das vezes. E às vezes eu fico uma geração ainda um pouco mais nova que a sua, fico preocupado que os colegas, os residentes, eles estão, às vezes, não se aprofundando muito nos temas. Você sente isso? Você sabe que isso é típico, acho que é dessa geração. O cara quer saber, assim, como faz, mas não sabe o porquê, não sabe, às vezes, a fisiopatologia, não sabe de onde veio a coisa. Se apertar um pouco o cara, ele não sabe profundamente aquele determinado tema. Ele quer saber qual é a receita do bolo, eu faço isso, dou isso para o infarto, blá, blá, blá. Ah, mas por quê? Isso faz falta às vezes, né? Se faz. Eu sei que resolve. Você imagina ler um Brown-Audi, se você está acostumado a ouvir um podcast 2.0 de velocidade. Acho que é difícil você conciliar as duas habilidades, né? Porque o Brown-Audi é um livro, por exemplo, que exige paciência. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir ler o Brown-Audi. Se você não for uma pessoa focada, que consiga ali ter... Ele acaba sendo um livro que ele vai aprofundar tanto na fisiopatologia, vai repetir muitas das vezes o assunto várias vezes. Acho que isso faz diferença na sua formação. Mas se você não tiver... Mas aí eu trago essa responsabilidade pra gente, né? Porque... o mundo é assim agora. Sim. Não tem como a gente brigar com isso, né? Vai ter que equilibrar a balança. Os professores vão ter essa responsabilidade de passar a informação. Equilibrar. De uma forma que o aluno absorva, né? Não, eu chego até às vezes a desafiar o pessoal, quando você falou ler livros e tal, a minoria pega um tratado daquele tamanho para não ler. Qualquer tratado aí que você faz de medicina, dos bons, dos médios e tal, ninguém pega. Você quer já massificado num podcast pequenininho para dar receitinha do bolo e já vou fazendo, não é? Parece que é isso que está caminhando. É certo ou não? Não sei se é, mas vai continuar assim cada vez mais... Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, com certeza. Nós estamos numa transição. Eu acho que os próximos 10, 15 anos vai mostrar se o caminho está certo ou não. Provavelmente vai estar, com certeza. Provavelmente a resposta está no equilíbrio de tudo isso, né? Você vai ter que ter um e ter o outro de uma maneira equilibrada. Você sempre... eu falei em equilíbrio, eu lembrei...
uma coisa do Gum, que o Gum é muito conciliador. Não sei se você... É bastante. Né? Então, dificilmente você vai falar não para alguma coisa, né, Gum? Você sempre contemporiza, você traz o meio termo, vamos lá, não é nem tudo aqui, nem tudo lá. Essa habilidade sua, de onde veio isso? Isso é importante para você? Muito. Isso aí quem me ensinou mesmo foi meu pai. Meu pai, ele, além de engenheiro, foi engenheiro civil no interior aí, chamado de Itu, onde eu nasci. E ele tinha esse perfil conciliador. Bom, só para dizer para você, chegou a ser prefeito de Itu. Então, você imagina, conciliador. Uma habilidade enorme. O pessoal chega para mim e fala, Gum, você parece político, viu? Aqui não pode falar, você parece um político. Aqui fala fala... Né? Mas a vida tem que ser assim. Não adianta bater de frente. Erra, acerta, vai para frente, vai para trás. A vida é assim, né? Que você bate de frente, a carreira é curta. Quer dizer, tem que ajudar todo mundo, ficar quieto, ouvir. E vai devagar. Provavelmente você chegou nos cargos que você chegou hoje, tem um pouco disso também, né, Gum? Eu acho que é importante. Um pouquinho, tem que... Isso é importante. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Não, eu tô falando não isso... é só isso que você puxou do seu pai, né? Eu já fiquei sabendo que você tem uma veia de engenheiro também. Eu gosto disso. Talvez, você sabe que escolhi medicina porque não gostava de matemática e física. Eu detestava matemática e física, mas gosto de engenharia. Aprendi talvez com meu pai consertar coisas, ele era engenheiro civil. Então, essa parte de, se você me falar, fim de semana eu gosto realmente de areia, cimento, caminhão, consertar coisas, eu me divirto com isso aí. Pedreiro, encanamento. Você vê? Você vê? Quando eu não estou dando aula, você vai me encontrar no interior, num caminhãozinho bem velhinho, que era do meu pai, bem velhinho, e pode ter certeza que eu estou comprando janela, tijolo, areia, para consertar algumas coisinhas. Isso no interior de São Paulo, deve ser uma coisa... Itu, é uma cidade perto daqui, mas lá que a gente, fim de semana, vai para lá, descansar um pouquinho, tem uma chacrinha lá. Essa questão de construção civil é uma veia de investimento sua? Você investe, você também trabalha com dinheiro de outra maneira? Dinheiro a gente não tem, sempre precisa achar, né? Tem que ganhar dinheiro, né? Mas isso foi do meu pai também, coisas imóveis, sempre na área de imóvel mesmo, planta física mesmo, não coisas flutuantes em bancos aí, que isso aí some um dia ou não. Mas terra e imóveis, principalmente imóveis, talvez para o meu pai ser engenheiro e construir algumas coisas no interior, eu gostei de continuar essas coisas. Então, você me falar, eu gosto de investir em imóveis mesmo, bastante coisa. Eu falo isso porque o médico muitas das vezes é despreparado nessa questão financeira, né, Gum? Sim, a gente não tem formação nenhuma. Exatamente. Às vezes fica ali 6 anos de faculdade, mais 4, 6 anos de especialização e de repente você já está ali com seus 30 e poucos e nunca se preocupou com as finanças. Então... Não dá para ser assim também hoje em dia, né? Tem que ter cuidado, né? Eu ainda dou muito plantão, eu vejo muitas vezes colegas já numa fase mais avançada da carreira que estão dependendo daquele plantão. Isso aí me preocupa muito, né? Então, tem uns 2 anos que isso abriu o meu olho, assim, eu assustei e comecei a estudar investimento. Só fazer, porque o tempo passa e a gente depende. Nossa profissão, se a gente ficar só na profissão mesmo, quando você não puder exercer sua profissão, não tem jeito. Exato, porque exige saúde, né? O plantão noturno exige saúde. Você tem que se preparar lá quando você tiver seus 70, 80 anos para ter alguma coisa. Talvez uma forma de imóveis e rentabilidade de aluguéis pode dar uma certa tranquilidade. Ou uma previdência, ou aplicar em algumas coisas. Mas eu gosto mais dessa parte física mesmo, porque isso não muda, né? Valoriza, desvaloriza, mas está lá seu apartamento, está lá sua casa, está lá, isso daí é sólido, né? E você tem costume de pegar um imóvel, reformar, você está falando de reforma aqui, para depois revender ou alugar? Isso aí também a gente faz, porque são construções, às vezes, antigas que tem, e como meu pai tem uma firma grande lá em Itu de engenharia, então ficou e a gente vai... Pega um, pega outro, empreiteira, tá? Eu me transformo em empreiteira. Se você me ver lá, às vezes eu tô até de bota e chapéu. Então fica aí, gente. Se alguém quiser algum imóvel aí, olha lá, pensando em comprar ou alugar, já sabe aqui. Vamos negociar, né? Vamos negociar. Um bom judeu negocia, que eu sou de origem judaica. Se tiver um carro bom para colocar no negócio. Melhor ainda, viu? Melhor ainda. Acertar na veia. Com certeza. O médico mais novo, ele tem aí um desafio enorme do mercado de trabalho. Eu acho que está com uma concorrência brutal do mercado de trabalho, o médico hoje. A gente tem mais faculdades, o número de alunos é bem grande.
Você como professor, tá vendo essa transição ocorrer? Você vê ainda na medicina um espaço muito bom do ponto de vista profissional? Qual que é seu recado? Você traz um alerta ou você traz um incentivo 100%? O que você traz para o aluno mesmo, sim, né? Ou até mesmo para o residente que está terminando a cardiologia? Eu vou ser sincero para você. Talvez, se eu tivesse um filho pequeno, juro, vou ser sincero, negócio tem que ser sincero. Então. Não sei se eu indicaria para um filho meu entrar lá na frente em medicina, sabe? Eu acho que talvez com a quantidade de médicos que vão se formar agora, com esse número de faculdades que não param de crescer, vai ficar uma profissão um pouquinho do mesmo nível de advogados, quer dizer, você vai estar formado, mas às vezes para achar emprego... Nem sempre quer dizer que te garante... Não, e você vai ter subemprego, morrer de fome médico não morre, mas você vai trabalhar em lugares que eu me chamo assim, prostituir a medicina. Porque você vai trabalhar em plantões, às vezes, sem cobertura nenhuma, ficar exposto em locais bastante difíceis, remuneração pequena, porque a quantidade de médicos vai ser brutal, ninguém quer sair do centro, ninguém vai para onde precisa, fica todo mundo nas grandes cidades. Isso é preocupante. Eu tenho um pouco de receio de que a nossa profissão a longo prazo não vai ser essas... Todo mundo quer fazer medicina. Como se fosse uma segurança de prosperidade financeira. Daqui 20 anos, por aí, eu acho que não vai ter isso. Talvez seria a área dessa parte de tecnologia e inovação. Isso vai ser interessante para essa área eletrônica, inovação, aí sim. Mas tenho receio, sinceramente, eu vejo esses meninos, quer dizer, 150 meninos por semestre entrando na maioria das faculdades, é muito médico se formando, é muito médico. E não tem residência para todo mundo, Bicalho. Os médicos não querem ir para o interior. Não sai. Não tem atratividade, não tem muita estrutura. Não tem estrutura, não tem salário, o cara vai se expor lá, precisa fazer uma coisa, não tem, então ele não vai, né? E não indo, a coisa fica difícil. Aqui está muito cheio, então é preocupante. Eu, às vezes, é difícil ver um futuro para todos esses meninos. Não é fácil, não. É preocupante, eu diria que é preocupante. Então, o recado é um alerta, né? É um alerta. Gosto do que faço, quer dizer, na minha geração, vocês também gostam, mas volto a falar, não sei se um filho meu pequeno, eu falaria, vá seguir medicina. Não sei. E para nós que já decidimos essa estrada, qual que é a solução, na sua opinião? Não, mas vocês estão no eu acho caminho. Que tem que existir algumas estratégias para você se diferenciar, né? Eu acho que você tem que buscar a diferenciação para você ser bem remunerado. O contraponto é que eu penso assim também, tanto é que a gente segue a carreira que segue aqui, né? Mas, às vezes, você não está ganhando mais paciente, você não tem mais atratividade no mercado pela sua formação na medicina, você não nota isso? A gente tem várias pós de cardiologia que tem seu lugar, tem seu valor, mas é diferente de uma residência, né? Você tem algumas aulas online ali, uma vez por mês. E no final, todos somos cardiologistas, né? Será que o mercado nos enxerga diferente pela nossa formação? Eu acho que o termômetro vai ser sempre o paciente. Eu vejo que se um médico... por outro lado, quando você tem muitos profissionais, você massifica o atendimento. E eu acho que o paciente está começando a querer ter o que tinha antes, sabe? O meu médico, o médico da família. Eu acho que talvez quem oferecer esse caminho possa... Eu acho que vocês, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado aqui, mas principalmente os novos residentes que estão terminando 4, 5 anos de formado, 8 anos de formado, se teve a formação numa estrutura sólida, numa estrutura boa, que você sai embasado e tal... Com certeza, o paciente vai ver isso aí no consultório, que não é fácil fazer um consultório particular hoje em dia, não é fácil, mas ele percebe a formação do cara, o relacionamento e a coisa vai. Agora, às vezes, muitos colegas não têm oportunidade de entrar em instituições boas, entre instituições, às vezes, que têm seus problemas, vai ser um subemprego, vai ficar dando plantão o resto da vida aí, porque... Para nós médicos, se você não... Essa é a mensagem que eu passo, eu tenho certeza disso, não é fácil. Se você não criar uma estrutura de consultório a médio e longo prazo para você, quando você tiver 50, 60 anos, você não vai aguentar mais dar plantão. Não é desumano dar plantão. Plantão é gostoso 20 anos depois de formado, 15, 20... Depois de 20 anos de formado, não é legal com a sua família, com seus filhos. E aí você tem que ter algum subsídio, né? Porque plantão é gostoso que dá dinheiro. Você dá 3, 4 plantões por semana, ganha um dinheirinho bom.
Mas isso tem longevidade de 20 anos. Depois de 20 anos, você não aguenta. Então, você tem que criar uma estrutura que você senta lá, conversa com o seu paciente. Aí, o medo é essa telemedicina, essas coisas. Então, sabe, é temeroso. Começa a enfraquecer também o seu laço com o paciente, né? E o maior patrimônio do médico, eu acho que é o paciente. E você acha que o consultório tem que ser o quanto antes? Você já abriu o consultório? Como que você acha? Como você faria se tivesse começado de novo? Eu faria isso daí. Você sabe que eu abri consultório em 88. Eu tinha 6 anos de formado. 6 anos de formado, abri o consultório e ficava sentado, sem fazer nada, tal. Mas é assim mesmo, vai pingando. Aí você começa a atender convênio no começo, depois você fecha o convênio, aí vai para particular, porque o cara vai querer, se você é um cara legal, o cara vai voltar para você. Mas tem que começar desde o começo. Claro que no começo dá plantão, mas abre um horáriozinho em algum consultório, vai fazendo sua clientela. Porque clientela não tem jeito. Clientela se faz com 20 anos, 25 anos. E é devagarinho. Não vem. Eu sou médico. Ninguém vai. Sim. Um passa pro outro. É ilusório você achar que você vai abrir o consultório e pum, todo mundo te quer. Isso não existe, né? Isso não existe. Ainda mais se não tiver TikTok, né? Se não se garantir no TikTok. Se não se garante no Instagram. Não tem jeito, olha lá, viu? Gum, boa mídia. Eu estava estudando, né? Ali, os nossos investigadores. O primeiro artigo publicado do Gum, eu tinha 1 ano de idade. 1 ano de idade? Meu Deus do céu. Os nossos detetives foram fortes. Os detetives são fortes. Esses detetives são capciosos. Capciosíssimos. A minha pergunta para você é o seguinte. Você acha que a medicina, a cardiologia na emergência evoluiu muito de lá para cá? Você acha que está no caminho certo? A gente está indo na linha correta? Você vê aí uma grande mudança de tratamento de lá para cá? O que você acha que foi mais relevante ao longo da sua carreira? Você viu muita coisa acontecer, né? Os antiagregantes, agora os novos anticoagulantes, né? Então, as terapias de angioplastia. O que você considera que foi o mais relevante na cardiologia no setor de emergência? Na cardiologia, no setor de emergência, eu acho que cresceu bastante e progrediu bastante, principalmente, vamos supor, 2 grandes áreas que eu vou citar para você, talvez, na área de coronariopatia, na área de disfunção ventricular e insuficiência cardíaca. Acho que são 2 grandes áreas importantes que o povo vai estar sofrendo com isso. E a evolução, não só no diagnóstico, que é importante, diagnóstico rápido, preciso, é importante, com novas point of care, isso daí é importante, e métodos importantes complementares, de exames complementares de emergência que podem auxiliar a gente para fazer diagnóstico de coisas graves que tem que tomar uma atitude rápida. Então, há 30 anos atrás não tinha nada disso, era você e seu esteto e mais nada. Hoje você tem ultrassom, tem métodos invasivos. Então, eu acho que rapidez e invasividade com prudência, com assim, uma coisa certa, mas tendo uma base clínica boa, faz a diferença total. Tanto é que em grandes centros, vocês vejam, a mortalidade em coronariopatia diminuiu muito, porque você usa estruturas bem ágeis para, por exemplo, desobstruir uma artéria e salvar muito músculo. A insuficiência cardíaca, você trata o cara de uma forma bastante adequada, fazendo ultrassom já na emergência, vendo o grau se a disfunção ventricular preservada ou reduzida, enfim. Então, eu acho que as coisas estão crescendo, eu diria, não só do ponto de vista de exames complementares que auxiliam na emergência e rapidez no diagnóstico, estruturas que eu chamo assim azeitada, tem um fluxo já determinado e aí a coisa funciona de uma forma adequada, né? Porque antigamente não tinha nada disso, era a gente que fazia tudo com esteto na mão, quando muito o eletro funcionava ou não, era a gente que fazia o eletro. E conhecimento clínico, né? Opa, tem que ter. Porque senão você fica às vezes eu também falo, mesmo na emergência, isso é preocupante às vezes, que o pessoal nem põe a mão no médico, nem põe a mão no doente, né? Quer dizer, ele olha o monitor, vê parâmetros, vê saturação, vê troponina, vê pressão, tal, e nem põe a mão no médico, nem põe a mão no paciente. E isso eu vi muitas vezes. Esse feeling clínico, ele tem muita importância, né? Apesar de tudo, você pode ter ali um ultrassom point of care na mão, mas se você não examina bem seu paciente, você vai... Pega no paciente, quer dizer, o exame está lá para te ajudar, mas não é tudo não. Eu fiz terapia intensiva por 30 anos, 27 anos. E muitas vezes eu vi os colegas, o paciente ter aqui cobertinho, né? Você olha no monitor, saturação, lactato, pressão, sepse, nora, né? E às vezes você encontra surpresas no paciente. Surpresas boas, né? Então, é integrar tudo, né? Na coronariopatia eu posso falar até mais, né?
Você pode saber a diretriz de cabo a rabo. Se você não conversa muito com o seu paciente coronariano, com a suspeita de infarto, você não vai desenvolver aquele... É a anamnese mais difícil que tem. Muito difícil. Muito Se você pegar 3 médicos e fizer uma anamnese de dor torácica... Desculpa. De dor torácica, às vezes as conclusões são diferentes nos 3 pacientes. Então, é um treino exaustivo. Então, assim, os residentes aqui do Dante que dão muito plantão, né? Sim. Às vezes eles estão cansados e Mas eu falo para eles, eu falo, olha, essa é a base que você vai levar para sempre. Por quê? Os nichos de emprego do cardiologista, né, que sempre vão ser, a gente trabalha na emergência, né? Todo pronto-socorro de qualidade, ele sempre prioriza ter um médico cardiologista, pelo menos um médico cardiologista no setor. Né? Isso porque nós somos realmente médicos que tivemos uma formação para tratar arritmias, as síndrome coronarianas agudas. As doenças do sistema cardiovascular são as que mais matam no mundo, né? Principalmente nos países desenvolvidos. Então, o treino é exaustivo, não tem jeito. E aqui no Dante a gente já tem colocado o ultrassom como como quinto pilar do exame físico mesmo. Ultrassom, exato, mas é o quinto, não é o primeiro, né? É isso que é importante. Então, eu já vi tanta coisa em cardiologia, vocês sabem disso. Quanta gente, infelizmente, trata, que eu sempre falo, a troponite, né? Quer dizer, o cara chega, trata a troponina, mas não conversou com o cara, não sentiu o cara, a clínica do cara. E aí você começa a gerar exames inadequados, condutas inadequadas. Então, eu sempre falo, apesar de toda essa bonita aí caminho para exames complementares sofisticados, mas não esqueçam a clínica. A clínica é fundamental. Se você não sabe, não sente a clínica, aquilo que você aprendeu, você vai comer bola em 30% das vezes. Então, associem as coisas. Às vezes, um esteto e um bom exame físico é muito importante. Ouça o paciente que sabe de tudo. A gente não sabe nada. Não podemos atrapalhar. O paciente fala pra gente que ele sente e você chega no diagnóstico. 90% das vezes você chega. Claro que raridades aí nem Deus sabe. Então, é por aí. Não, mas você tem que saber o comum, né? Você tem que saber fazer o beabá, claro, né? Super legal. Olha, eu não queria terminar esse podcast sem falar um pouquinho do fórum. Sim. Você é um entusiasta do fórum, né, Gun? Eu graças a vocês. Não conheço ninguém mais empolgado e que se dedica mais ao fórum do que você. Por que isso? Não. Eu acho que, eu peguei esse fórum faz acho que 3 anos, mais ou menos assim. O fórum é muito legal. É muito legal. É a coisa mais interessante. Vamos fazer um convite, pra quem tá inclusive. No Dante, ver o fórum. É um evento. Sigam o YouTube, né? O canal do Dante Pazanese. O canal do Dante Pazanese, tem um link aí, vai estar na descrição. Os nossos fóruns são transmitidos ao vivo, né? Toda sexta-feira, às 8 da manhã. Sim. Né? E são riquíssimos. Riquíssimos, né? E capciosíssimos. Capciosíssimos. São fóruns legais. Acho que cada vez nós vamos melhorar coisas novas que vêm aí. E a gente procura eu vou te falar malucos aí. A minha experiência como residente, eu falava assim, nossa, é muito legal eu ver os chefes, né? Porque a maioria das vezes são os chefes debatendo ali e montando aulas, apresentações, trazendo muito da experiência pessoal. Eu acho que é um dos grandes diferenciais da residência. Pessoas que você vê só no congresso da SOCESP e tal, então ali discutindo no dia a dia um caso. Real life mesmo. Você acha que essa parte dinâmica, discussão de casos no fórum, casos diferentes e bem informal, é isso que é legal, né? É isso que dá vida na coisa. É vida real mesmo, porque às vezes é bonito e como vocês falam, né? Como eu falo, o Guidilines é lindo, mas a vida real não é só isso, não. E a gente transmite isso no fórum. Né? Quantas vezes a gente já não escutou, né? Isso é o que tá no Guidilines. E o real life, né? Quantas vezes a gente já não viu essa intervenção do Gun no fórum? E você tem um papel ativo na organização dos fóruns. Sim, eu tenho que organizar tudo, chamar o pessoal, ver equipe por equipe, e aí fico enchendo vocês, que eu falo, Bruno, me faz um fórum aí e tal, tem que bolar e vamos fazer junto, né? Faz parte. De vez em quando tem até uns teatros, né? No fórum é legal, cara. Você sabe que, só para... o próximo vai ser um fórum muito legal que nós vamos fazer de inovação, vocês vão ter surpresa, porque agora o próximo vai ter um congresso nosso, então praticamente não vai ter fórum agora, que tem um congresso nosso da SOCESP. Mas no outro vai ser muito interessante. Vai ser um fórum de inovador, com engenharia, umas coisas malucas aí que nós vamos fazer. Excelente. Vocês vão ver, super legal. Excelente. Gun, você quer deixar algum recado final aí para os seus alunos, para os seus residentes,
né? Para nós que somos aí a categoria de base do Instituto, o que você quer deixar de recado para a gente? A base. Eu falo assim, ó, vocês não são a categoria de base, vocês são a categoria mais importante aqui do Instituto. Vocês não imaginam isso aí, mas são sim a categoria mais importante que vai fazer perpetuar a nossa casa, a casa onde vocês se formaram, com essa inovação que vocês estão proporcionando. Isso é muito importante, muito importante. E eu queria dizer que nunca desanime, nunca desanime. Venham, trabalhem, inovem, a gente erra, acerta, erra, mas eu acho que devagarzinho a gente está caminhando na parte do ensino, na parte da pesquisa, na parte de inovação. E mais uma vez eu falo, graças a vocês, nós velharada já temos só a segurar as pontas aí, ajudar, mas a geração de vocês é que vai fazer a diferença e com certeza eu acho que nós temos que ficar focado em aprimorar o ensino, aprimorar a pesquisa e a assistência, que é o paciente que tem que se beneficiar. E agradeço muito essa oportunidade que você deu para bater um papo aqui informal e o que precisar, estamos aí para aprender junto. Muito obrigado mesmo pela essa iniciativa. DanteCast, isso eu não esqueço mais. Gum, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Acho que a gente conseguiu completar o bingo dos bordões do Gum aqui. Eu tentei, eu me esforcei. O Gum é um cara de muitos bordões, assim, simpático pra caramba. Muito obrigado aí pelo seu papel no Dante e pela presença hoje, viu? Eu que agradeço. Eu também queria agradecer. Eu acho que tudo que você faz aqui pela instituição, é impossível você entrar na residência do Dante Pazanese e não conhecer Dr. Carlos Gum. É impossível, né? Todo mundo gosta de você. Eu queria realmente agradecer tudo que você faz por esse instituto, né? E pela cardiologia e pela educação mesmo, médica, principalmente na cardiologia, mas não só na cardiologia, né? Você é professor de alunos de medicina, né? Então, acho que para nós aqui você é um espelho e um espelho daqueles que a gente realmente quer seguir, viu, Gum? Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E obrigado pelas lições de hoje. Obrigado. Um abraço. Uma produção Fundação Adib Jatene.